Boa noite, paz seja convosco. Eu espero que mais uma vez eu possa trazer aqui uma palavra de Deus para a sua vida, trazer algo do Senhor para você e que você possa também compartilhar essa palavra com outros. Durante a nossa ministração você vai entender por quê. Meu nome é Cláudia Lisboa, eu sou membro da Igreja do Evangelho Quadrangular no bairro São Dimas, ministério do pastor Jonas Nepomuceno. Primeiramente eu quero pedir ao Senhor que Ele venha falar conosco, que Ele venha tirar toda barreira, todo empecilho, toda preocupação da nossa mente e que nós possamos estar conectados com o Senhor. Pai. Em nome de Jesus, fala com cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos falar hoje sobre a ordem da evangelização, com base no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, a partir do versículo 14. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto, já ressuscitado, nos que o tinham visto, já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram para todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém? Essa aqui é a última ordem de Jesus para os seus discípulos. Jesus havia ressuscitado e ele aparece ali para os seus discípulos antes que ele subisse ao céu, né? Ele tem ali mais um momento com os seus discípulos, com os 11, né? Vez que Judas havia traído, suicidado. Então, e eles estando assentados, né, com Jesus, ele lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, porque não tinham crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Porque aqueles que já tinham visto a Jesus, como Maria Madalena, ressuscitado, quando ela disse aos discípulos, eles não tinham crido no primeiro momento que ele tinha ressuscitado. Então Jesus fala, né? Ele lança ali sobre eles a incredulidade deles, a dureza de coração deles. Uma vez que Jesus já tinha falado, né, que ele ressuscitaria, eles tinham andado com Jesus, eles sabiam que tudo que Jesus ia passar era necessário e como que ia acontecer. E Jesus, lhes chama ali, por causa da sua dureza, por eles não terem crido na sua ressurreição, naqueles que já tinham visto ele ressurreto. Eles tiveram que ver ele mesmo, né? Também ainda pergunta, né, se pode tocar-lhe as feridas para ver se era ele mesmo, né? Mas, depois que Jesus os exorta, ele deixa para eles uma última ordem. Disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então Jesus dá esse chamado. E esse chamado não foi só ali para os discípulos, esse chamado permanece para mim e para você, para todo cristão, para todo aquele que se diz um pequeno Cristo, todo aquele que se diz um discípulo de Jesus. Ele deixa esse mandamento: ide e pregai o evangelho a toda a criatura. Ele não faz nenhuma acepção de raça, de nacionalidade, de idade. Ele não faz nenhuma exceção.
Ele diz que o evangelho deve ser pregado a toda a criatura, né? Ele veio para salvar todas as pessoas. E ele escolheu os discípulos para que os discípulos continuassem pregando os evangelhos. E essa é uma ordem para todos nós que nos dizemos ser cristãos, sermos discípulos de Jesus. Todos nós que o aceitamos, todos nós que dizemos que estamos ali para servi-lo, nós temos essa ordem, esse mandamento para as nossas vidas, que é pregar o evangelho a todos, sem exceção. Então, cada um de nós somos chamados para pregar o evangelho. Não só a pregação, né, em si, o falar do evangelho, o profetizar o evangelho, o proclamar o evangelho, mas também pregar com o nosso testemunho. Com as nossas formas de viver e agir, nós estamos pregando o evangelho. As pessoas devem olhar para nós e ver ali, né, a imagem e semelhança de Jesus. Seja você quem você for. Como o seu comportamento como uma esposa. Você pode estar dizendo, né, sobre Jesus com as suas atitudes. Como um estudante na sala de aula, o seu comportamento também pode estar falando sobre Jesus. Porque imagina, né, uma pessoa que se diz ali serva de Deus, um discípulo de Cristo, com um comportamento totalmente inadequado para com aquilo que ele diz ser. Então não adianta, você não está pregando com o seu testemunho nem com a sua forma de agir. Nós não podemos obrigar as pessoas a aceitar a Jesus. Então você está pregando, você tem falado, você não pode obrigá-la a aceitar. Isso aí, quem vai fazer com que ela aceite ou não, é o Espírito Santo. É ele que convence do pecado. É ele que... Porque quando a pessoa faz algo, por exemplo, se eu estou pregando para uma pessoa e eu digo que ela deve agir assim, 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 ela pode até agir por um dado momento, mas se aquilo não tornar uma verdade no coração dela, ela vai pegar, aos pouquinhos ela vai sair. Ou seja, ela verdadeiramente ela não se converteu. Por isso, esse trabalho ele precisa ser feito pelo Espírito Santo. Esse trabalho é Deus que faz, esse convencimento, né? Então você não precisa ficar assim, poxa, mas eu tenho pregado, e às vezes as pessoas não estão aceitando. Não desanime, continue, persevere, porque essa questão, essa função, né, dessa transformação, cabe a ela, primeiramente a pessoa, estar com o coração verdadeiramente disposto. Se você não teve oportunidade de ver a ministração de domingo, agora, anterior, entre aí nas nossas redes sociais, nas nossas páginas e assista. A pessoa precisa estar com o coração moldável. Se essa pessoa não está disposta a ser moldada como um vaso, a palavra não vai entrar. Então, aí você não precisa ficar se culpando, se sentir às vezes incapaz. Não, você deve continuar. Continua pregando, continua, né, proclamando o evangelho. Olha também as suas atitudes, porque, né, se você fala uma coisa, mas você age de outra forma, o que você fala é vazio, não tem credibilidade. Não adianta uma pessoa vir falar para mim de uma coisa que ela não faz, para mim não faz sentido, não vai servir, eu não vou dar ouvidos. Eu, às vezes, eu falo assim, não, eu gosto do fulano, porque a fulana vive o que ela prega. Porque eu conheço, eu sei que ela vive o que ela prega. Falha, né? Falhamos, erramos. Mas são pessoas que estão buscando viver. Agora, a pessoa que não vive, a palavra dela ecoa, bate aí, sabe que ele está dentro no ouvido e sai no outro? Porque não tem credibilidade. Eu sou muito assim nas coisas que eu ouço. Tem que trazer para mim, se não tiver essa, né, eu vou repetir o termo, essa credibilidade, para mim não vai fazer sentido. Então, a mesma coisa. Se eu chegar e falar de uma coisa para uma pessoa,
e essa pessoa convive comigo e ela sabe que eu não vivo aquilo, como que não vai fazer sentido para ela? Como que eu vou falar com uma pessoa de perdão, sobre perdão, dizer que ela precisa perdoar, se ela sabe que eu sou vingativa, que eu sou rancorosa, que eu guardo mágoa, que eu carrego comigo nessas mágoas? Não vai fazer sentido para ela. Então, precisa, né, uma coisa, aquele momento. Essa semana eu e um grupo de amigas, nós estávamos falando sobre isso, sobre perdão. E aí cada uma expôs como que age, as suas dificuldades, né? E eu falei, olha, eu não vou dizer que é fácil, mas eu aprendi uma coisa: tenha isso como uma atitude, não como um sentimento. Porque às vezes a gente fica esperando vir um sentimento, esqueci, deixa pra lá. Não espere. Às vezes você escolhe liberar o perdão. Eu libero o perdão, Senhor, eu estou perdoando aquela pessoa. Você libera e aí o sentimento vem, e às vezes ele vai demorar, né? Então cada uma estava falando de como que é. Aí já pensou se eu falo de uma coisa que às vezes aquelas que estão mais próximas sabem que é diferente? Então não faz sentido. Então nós precisamos tomar cuidado também com a nossa forma de viver e agir. Mas nós não podemos nos sentir culpados se às vezes aquela pessoa que você tem pregado para ela, se ela não aceitar. Você tem que fazer a sua parte, que é lançar a semente. Então vai depender se a terra é boa. Se a terra está boa para receber a semente. Se ela está sem orgulho. Se ela não está dura ali, fechada pelos seus ressentimentos. Então, o meu e o seu dever é lançar a semente. Se ela vai germinar ou não, aí entra a pessoa e Deus. O que nós não podemos fazer é deixar de pregar. É desanimar. Deus só pode mudar o coração, só Deus, né? Pode mudar o coração de uma pessoa. Eu e você não podemos mudar o coração dela. Nós podemos ensinar o caminho, lançar luz no caminho, lançar a semente. Mas mudar o coração de uma pessoa é só Deus. E mesmo assim, como eu já disse, se ela estiver disposta, se ela estiver de coração aberto, porque Deus é muito educado. Se a pessoa tiver interesse verdadeiramente em ser mudada. E aí Jesus fala, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então você deve pregar, levar essa pessoa, né? E às vezes você, então preguei uma vez, pronto, ela não aceitou, o problema dela com Deus. Não, às vezes nós vamos ter que gastar tempo. Eu não sei quanto a você, mas pessoas tiveram que gastar tempo comigo. Isso demanda amor. Porque aquilo que você gasta o seu tempo, ali está o seu amor. Então gaste tempo com as coisas de Deus, porque não adianta você dizer, eu amo, onde está, onde você tem guardado, onde você tem gastado o seu tempo? Então quem crê, recebe a salvação, fica livre da culpa e se aproxima de Deus. Mas quem não crê, Jesus diz, né? Mais uma vez eu falo que são palavras de Jesus, Jesus dizendo aos seus discípulos, quem não crê será condenado. E aí ele diz, estes sinais seguirão aos que creem, expulsarão demônios. Aí como que eu sei se fulano crê, se fulano não crê? Como eu sempre digo, você conhece a árvore pelo fruto. Qual o fruto que ela está dando? São os frutos do Espírito Santo? Ou são os frutos da carne? Então você conhece. A Bíblia, Jesus, principalmente nas suas parábolas, ele traz várias comparações sobre, né, essa diferença. O joio no meio do trigo, a parábola das 10 virgens, né, que tinham 10 que estavam ali se preparando diariamente, o tempo todo para a vinda do noivo. Por quê? Jesus falava em parábolas para facilitar, sabe, o nosso entendimento. Então ele compara
como a virgem que está ali esperando o noivo. O noivo pode chegar a qualquer momento, então eu preciso ter incenso. Eu preciso ali, ó, estar com a minha lamparina acesa para que ele me encontre. E aí tinha um 5 que estava... Vou descansar aqui. Na hora que ele chegar, eu vejo o que acontece. Aí, ó, chegou. Não dá tempo de ir no mercado comprar. Me empresta o seu aí. A outra, opa, eu não. Se você foi nécia, se você foi tola, o problema é seu. Se você foi, como eu vou dizer, se você não se preparou, se você... O problema é seu. Eu nessa pandemia, eu sobrevivi muito com o dinheiro que eu tinha, com valores que eu tinha guardado. Porque eu não tenho salário fixo. Então um mês eu tenho, outro mês eu não tenho. Um mês é muito bom, tem meses que são... Então eu sempre gosto de guardar. E aí nessa pandemia não me faltou. Claro que Deus não permite também. A palavra de Deus lá em Mateus fala, né? Os lírios do campo, num trabalho, e olha, né, como eles se vestem. Mas Jesus também diz que nós precisamos ser prudentes. Então ele compara, né, as virgens, né, as 10 virgens, as 5 que foram prudentes com as que não foram. Então nós precisamos ser prudentes. Nós precisamos vigiar como tem sido o nosso comportamento, como que tem sido as nossas vidas. Então Jesus diz, quem crê, recebe a salvação, fica livre da culpa e se aproxima de Deus. Então aqui ele diz os sinais que seguirão verdadeiramente aos que crerem. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Nós vamos fazer isso o tempo inteiro? Não. Tem hora que Deus não vai curar. Tem hora que essa não é a vontade de Deus, né? Então a gente tem que respeitar a vontade dele, que é soberana. Nós vamos falar novas línguas o tempo inteiro, em todo culto nós vamos entrar no mover? Não. Mas nós precisamos ter esses sinais nas nossas vidas. E se não temos ainda, precisamos buscar. Porque Jesus diz, estes sinais seguirão aos que crerem. Porque às vezes a gente chega diante de Deus muito racional. Às vezes a gente questiona. Não, fulano está falando que viu isso. E aí a gente começa a questionar, racionalizar. A gente tem que estar com o coração aberto, com o coração humilde. Então, né, Deus, né, fala, Jesus diz aqui, né, sobre os sinais que seguirão os que querem, esses milagres, né, mas o maior de todos é ter uma vida transformada. É a transformação que Jesus traz para as nossas vidas. Então nós não devemos deixar de lançar essas sementes. Porque aí a Bíblia fala, né, que Jesus depois disso, ele subiu ao céu, assentou-se à direita de Deus, e o que os discípulos fizeram? Partiram e pregaram por todas as partes. Por isso hoje, eu e você conhecemos a palavra de Deus. Porque esses homens saíram da sua zona de conforto e pregaram o Evangelho. Eles não ficaram ali, sabe? No local ali de conforto de cada um. E eles pregaram e o Senhor cooperou com eles através do seu Espírito Santo, confirmando a palavra, e vários sinais o seguiam. Né? A gente vê relatos aí que a sombra só dos discípulos, né, alguns discípulos passarem, a sombra deles curava. O enfermo, a sombra tocar era curada. A roupa deles, porque os sinais os seguiram.
Então nós precisamos buscar, pregar o Evangelho o tempo todo e desejar esses sinais para a minha vida e para a sua vida. Amém? Que a gloriosa bênção de Deus Pai, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo seja com você e a sua família. Tenha um restante de semana abençoado, você e toda a sua família. Em nome de Jesus.